Corinthians confirma lesão e cirurgia de atacante que possivelmente ficará fora do restante dessa temporada. E ainda falando sobre atacante, representantes do atacante holandês Memphis estão desconfiados que políticos estão trabalhando para tentar impedir a renovação do contrato do camisa 10 com o Corinthians. E o Timão foi denunciado no STJD por incidente que aconteceu na vitória diante do Remo na noite da última quinta-feira. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre denúncia no STJD. Praticamente nem começando direito, aliás, nem começando direito os jogos, e o Corinthians já foi denunciado no STJD por incidente que aconteceu na vitória diante do Remo na noite da última quinta-feira. O Corinthians voltou oficialmente aos jogos na última quinta-feira, dia 23 de julho, quando recebemos a equipe do Remo na Neoquímica Arena, jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória por 3-0, uma vitória muito importante pelo retorno depois de quase 2 meses, a equipe parada devido à paralisação para a Copa do Mundo, férias para os jogadores, também semanas de trabalhos. Então, uma vitória que foi considerada muito importante. Só que não temos somente motivos para comemorações. Por quê? Porque o Corinthians acabou sendo denunciado pela Procuradoria do STJD por um incidente ocorrido nessa vitória. A denúncia tem como base o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que responsabiliza o clube por prevenir e reprimir invasões e outras ocorrências envolvendo torcedores. De acordo com a súmula do árbitro Lucas Casagrande, 2 crianças invadiram o gramado para pedir camisetas aos jogadores do Corinthians e foram rapidamente contidas pelos seguranças. Caso o Corinthians seja condenado, poderá receber uma multa que varia de 100 a 100 mil reais. O julgamento acontecerá na próxima terça-feira, 28 de julho. A minha opinião quanto ao Corinthians ter sido denunciado no STJD é a seguinte: é algo assim que chama muita atenção o fato de praticamente a bola nem rolar direito e o Corinthians já ser denunciado no STJD. A Neoquímica Arena, que de vez em quando tentam entrar no gramado, tentam de uma certa forma ali, bem próximo o gramado do acrílico que acaba dividindo entre os torcedores. Então estamos falando de um fato que aconteceu envolvendo crianças. Rapidamente ali os seguranças agiram, retiraram, mas o árbitro acabou flagrando o momento e acabou denunciando o Corinthians. Ainda bem que não tem nenhum envolvimento com perder mando de campo e tudo mais, então eu acredito que o Corinthians vai ser punido, vai tomar aí uma multa, não acredito que será a multa de valor máximo, ou de repente ali, pela situação, pela explicação, não sabemos exatamente qual vai ser a defesa do Corinthians em relação a isso, mas o que nos deixa, pelo menos, satisfeitos em relação a isso é que não tem nenhum problema envolvendo possibilidade de perder mando de campo, mas tem que ter mais atenção em relação a esses tipos de situações. E agora vamos falar sobre atacante que o Corinthians confirmou lesão e que vai precisar passar por cirurgia e que possivelmente está fora do restante dessa temporada de 2026. Estamos falando do atacante Vitinho. O Vitinho está fora dos jogos do Timão desde o final do mês de abril, quando vencemos o Peñarol pela fase de grupos da Libertadores da América. Aí o Vitinho passou a ter uma sequência de problemas físicos. Primeiramente, o Vitinho acabou sentindo um problema no quadril
depois acabou tendo uma lesão muscular em que ele já estava na fase final de recuperação, já estava ali na transição final da recuperação dessa última lesão que ele teve, e em breve estaria à disposição do Fernando Diniz. Mas no treinamento da última sexta-feira acabou acontecendo uma situação que fez o Vitinho ter uma lesão grave e agora o jogador vai ter que passar por uma cirurgia e existe até a possibilidade de não retornar mais nessa temporada 2026. Vamos lá, que o Corinthians acabou emitindo uma nota comunicando a lesão do jogador. Vitinho sofre lesão meniscal no joelho esquerdo. Atacante será operado na próxima quarta-feira, 29. No treino da última sexta-feira, 24, o atacante Vitinho sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo. Ele foi submetido a exames no sábado, 25, e nesta segunda, 27, passou em consulta com o médico especialista em joelho, Dr. Moisés Corrêa, que indicou procedimento cirúrgico para a correção do caso. A operação será realizada na próxima quarta-feira, 29, pelo Dr. Corrêa e com o acompanhamento do chefe do departamento médico do Corinthians, o Dr. Ricardo Gagliotti. Então, o Corinthians já confirmou, através de uma nota, a lesão do Vitinho. O Vitinho que tem contrato com o Corinthians até o final dessa temporada de 2026. Cabe destacar que o Vitinho ele já vinha em um período de baixa dentro do clube, não estava conseguindo ter uma boa sequência desde que chegou, não conseguiu agradar. O Corinthians não informou o tempo de recuperação, mas uma cirurgia como essa, pelo que se fala, pode levar de 3 a 6 meses para a recuperação total. Então, se analisarmos aí o prazo máximo da recuperação, o Vitinho só deverá voltar no final, aliás, no início da próxima temporada ou de repente ali já caminhando para o fim dessa temporada de 2026. Então, vamos aguardar aí se de repente teremos alguma informação sobre o período de recuperação e, claro, pedir a Deus aí para que o Vitinho tenha sucesso na cirurgia e possa se recuperar o quanto antes possível. Vamos orar por ele. A minha opinião quanto a essa lesão do Vitinho é a seguinte: vamos lá, vamos analisar o tempo. Vitinho tem contrato até o final desse ano. Se ele demorar 6 meses para se recuperar, estamos falando que vai estender. Se for necessário, podem anotar que o Corinthians vai estender o vínculo do jogador até um período ali que ele tenha plena recuperação. Isso podem anotar. O Vitinho é um jogador que, sinceramente, não me agrada desde quando chegou. No início do ano, eu, sinceramente, até acreditei que o Vitinho teria um bom ano com a camisa do Corinthians, mas infelizmente acabou não acontecendo. E torci pelo Vitinho, enquanto for jogador, enquanto vestir a nossa camisa, nós temos que torcer. Agora, uma coisa é fato, não é porque de repente eu não sou mais a favor do futebol do Vitinho que eu não vou desejar que ele tenha uma plena recuperação, tomar a Deus que ele possa se recuperar o quanto antes possível, que volte de repente num período aí até antes do que nós estamos imaginando, mas analisando a situação total, Vitinho deverá ficar fora do restante dessa temporada 2026. Se tiver o seu vínculo estendido para plena recuperação, se de repente o período for maior, o jogador vai renovar, mas eu particularmente acho muito difícil o Vitinho ter novas oportunidades dentro do Corinthians. Claro que não dá para cravar nada, é um Corinthians que tem muitas dificuldades para contratar jogadores, então, de repente, nesse sentido aí, pode ser que as coisas mudem, mas analisando o cenário, pelo menos nessa temporada, dificilmente o Vitinho deverá retornar, então podemos dizer aí que o jogador ficará fora. Pelo menos por alguns meses ele ficará de fora. Então, é o que eu disse, vamos torcer para que ele possa se recuperar, tomar a Deus que ele se recupere o quanto antes possível. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o atacante holandês Memphis e uma situação um tanto quanto difícil envolvendo aí todo o processo das negociações para a possível renovação do contrato do jogador. Os representantes do Memphis estão desconfiados que alguns políticos do Corinthians estão trabalhando
para que a renovação não aconteça, para que a assinatura do contrato não aconteça. Conforme estamos acompanhando, os últimos dias estão sendo de muitas negociações entre Memphis, seus representantes, e a diretoria do Corinthians, tratando aí de uma possível renovação de contrato. Muitas coisas acontecendo e o jogador cedendo, abrindo mão de algumas coisas, como por exemplo, salário. O Memphis aceitou reduzir os seus salários, os seus bônus e tudo mais. O Memphis queria 3 anos de contrato, a diretoria do Corinthians não aceitou e o Memphis aceitou 2 anos de contrato. Tem a questão da dívida que está sendo negociada, o Memphis vai parcelar a dívida, então o Memphis facilitando as coisas para que o acordo seja assinado logo. O Memphis quer continuar no Corinthians. Depois de tudo ter sido praticamente ajustado e resolvido no início da tarde do domingo, surgiram novos detalhes que acabaram chamando a atenção. O pedido de exames médicos, que o jogador faça esses exames médicos. Apesar de ser considerado um fato normal, muitos que estão ali à frente das negociações, representantes do Memphis, estão desconfiados que, na verdade, esse assunto dos exames é apenas mais uma justificativa de alguns políticos do Parque São Jorge para tentar impedir a renovação. Isso está em uma matéria do GE que saiu nessa segunda-feira, dia 27, tendo como manchete que o Memphis aceita contrato de 2 anos, mas Corinthians exige exames para destravar a negociação. Ainda por cima, a matéria faz questão de destacar que a negociação está tendo idas e vindas e que alguns aliados do Stabile fizeram questão de lembrar nos bastidores das contratações, por exemplo, de algumas contratações que acabaram sendo barradas pelo presidente Osmar Stabile no final. Então, os representantes do Memphis, na verdade, estão desconfiados que estão trabalhando para que esse contrato não seja renovado. A minha opinião, quanto aos representantes do Memphis estarem desconfiados que alguns políticos do Parque São Jorge estão trabalhando para a renovação não acontecer, é a seguinte. Para mim, sinceramente, isso é algo que vai totalmente ao encontro do que eu venho falando para vocês nos últimos meses, pelo motivo que eu acho que o Memphis não renova o contrato. Os políticos que ele criticou, e com razão, lá no ano passado. Eu sempre fiz questão de falar isso para vocês, que se o Stabile renovar, vai perder apoio político. E claro, estamos em um ano de eleição, ele quer ser reeleito, trabalha para isso. Então, eu sempre falei isso para vocês, sempre citei os políticos do Parque São Jorge e sempre também fiz questão de dizer que uma coisa era eu achar que ele não fica e outra coisa é o que eu gostaria que acontecesse. Eu quero que o Memphis renove. Para mim é um jogador diferenciado e nessas condições ainda que fala-se, para mim sinceramente é o ideal. Então, os políticos realmente não querem a permanência do Memphis e vão trabalhar até a última hora para tentar impedir a renovação. Nesse momento, eles estão trabalhando forte para impedir essa renovação. Sinceramente, para mim, o Memphis tem que vir, ser aprovado no exame. Aí, sinceramente, eu não vejo mais nenhum motivo. Agora, se inventarem mais alguma coisa, aí, sinceramente, vai ficar muito mais do que comprovado. Mas, para mim, sinceramente, isso não é segredo nenhum, não é nenhuma novidade, não surpreende, porque eu sempre falei para vocês do que vem acontecendo com essas questões aí envolvendo os políticos do clube. Então, vamos aguardar o Memphis fazer esses exames, ser aprovado, e aí vamos ver, né, se realmente esse novo contrato será assinado. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Também deixem o like, o hype, tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim,
canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!